Seja muito bem-vindo a mais um Guarulhos Podcast, o podcast cristão aqui de Guarulhos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é casamento. E a gente não vai falar só com um filtro do Instagram, não. A gente vai falar com profundidade à luz da Bíblia. E para isso, hoje nós trouxemos um casal de pastores que nós amamos muito, o pastor Denis Matavelli e a pastora Tati Matavelli, que estão aqui com a gente. Prazer recebê-los. Pastor Denis, pastora Tati, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Pastor, por favor, se apresente para quem não o conhece. Claro. Primeiro que o prazer é nosso, né? Estávamos com a expectativa de estarmos aqui conversando um pouquinho acerca desse assunto, que eu entendo que é polêmico, e nós vemos a hora, né, Tati? Está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Bom, meu nome é Denis Matavelli, como você já disse, sou casado com a Tati, pai da Ana e do Felipe. Somos casados há 18 anos, este ano vamos completar 18 anos. Então, juntando, nós estamos há 20 anos juntos, já há um bom tempo, né? E hoje estou como pastor da Igreja Reviva, lá na Vila Carrão, aqui em São Paulo mesmo. Fala de você, irmão. E a pastora Tati, conta um pouquinho pra gente, pastora. Meu nome é Tatiane, casada com ele, mãe de 2 filhos, pastora, né? E é isso. Boa! Bom, pastor, eu queria saber um pouquinho, pastor, eu queria saber um pouquinho do ministério de vocês, como começou, como foi, há quanto tempo vocês são convertidos, como que aconteceu vocês pastorearem a igreja. Fiquem à vontade para contar um pouquinho para a gente dessa caminhada cristã. Uau, a história é grande, né? É grande. A história é enorme, na verdade, né, Tati? Eu vou tentar resumir aqui, né? Boa. Nós nos conhecemos em 2006. Foi isso, Pedro? Foi, né? 2006 nós nos conhecemos. Na verdade, nós nos conhecemos numa condição um pouco esquisita, estranha, porque eu não gostava dela, não gostava de mim. A gente não ia um com a cara do outro, né? Mas nós nos conhecemos na igreja. Então fomos apresentados naquele momento ainda jovens, no grupo de jovens, e a Tatiane sempre com essa destreza de liderança que ela sempre teve, né? Ela era líder de um grupo e, por outro lado, eu era líder de outro. E a gente não se bicava muito. Mas então a gente começou a fazer um curso de teologia, que não era bem um curso de teologia, né, Tati? Não era, mas era intitulado como sendo um curso de teologia. Nós começamos a fazer e lá a gente começou a estreitar um pouco a amizade, né? E então nos conhecemos dessa forma, fizemos uma noite onde nós fomos fazer um retiro espiritual, não foi isso? Com todos os jovens, né? Certo. Pastor da igreja, fazer um culto de verdade, né? Sim. Uma vigília. Sim. Aí chegou que não fizemos vigília nenhuma, ficou todo mundo dormindo, estava todo mundo cansado. Acordamos no outro dia, vamos fazer o quê? Fazer um churrasco, o culto é só 6 horas da noite. Boa. Aí eu fui fazer o churrasco. Nesse momento a gente já estava se suportando, né, Tati? Já conseguiu olhar na cara dele? A gente já conseguia se entender um pouquinho. Já tinha afinidade. Aí então... Bem grande, sem afinidade. Verdade. Aí então a gente... Eu falei, Beata, eu chamava de Beata. Beata, vamos ter um pé de limão aqui, né? Tem ali, vamos lá comigo. Cara, eu fui pegar o limão ali pra ela, que ela é bonitinha, né? E ela no mesmo momento falou que a mesma coisa aconteceu, a gente começou, então nós nos interessamos um pelo outro, começamos a namorar, e a Tatiane sempre teve esse quê de missão, né? Ela sempre foi uma grande missionária, sempre falou muito de Jesus, desde o primeiro momento que ela se converteu. E ela tem esse poder de falar, de evangelizar as pessoas, e ela foi sempre muito usada para levar pessoas para a igreja. Então ela falava sobre Jesus para usuário de droga, para mendigos, para pessoas prostitutas. Então o que aconteceu? Essas pessoas ela levava para a igreja. Tinha um carro, lembra aquele carro sem bunda que tinha? O redondinho? Aquele mais antigo, o primeiro 97, carro. 98. Ela tinha um desse e ela enchia, cara. Mendigo, usuário de droga, prostituta, ia para a igreja. Sozinha. Era Deus na vida dela. Era Deus com ela. Então ela levava para a igreja, então isso começou a causar um pouco de estranheza para o pastor, o que deveria ser uma bênção. O pastor, na verdade, ele não gostou muito, chamou ela e falou assim: olha, eu gosto do seu tratar, do seu evangelizar, de você trazer as pessoas para a igreja, mas isso está espantando algumas pessoas da igreja. Então por isso, eu sei que seu pai tem uma empresa, abre lá um pontinho de pregação, mas não coloca nosso nome. Ela falou: tá bom. Posso fazer, pastor? Pode, leva o presbítero junto com você.
E a igreja nasceu desse jeito. A Reviva nasceu desse jeito. Nasceu com improváveis, com pessoas que ninguém dava crédito nenhum na sociedade. A igreja Reviva nasceu dessa forma. Na verdade, não era Reviva até então. Ela era Restauração Ágape. Ela nasceu dessa forma. O primeiro culto que foi feito pelo presbítero até então, e por ela, Tatiane. Já no segundo culto eu já estava envolvido. Aí eu já estava misturado. Então, eu e ela, a gente, de fato, ela e o presbítero, nós que fundamos a igreja, hoje Reviva. Né? Mas teve todo um contexto que foi no crescimento, foi 2008, né? E nós começamos até então, o pai dela veio a falecer, infelizmente, no ano que nós casamos, 2007. Me corta se eu estiver falando demais errado. 2007, aí minha sogra achou de vender o nosso ponto de pregação. Aí a gente falou, o que a gente vai fazer? Já tinha um monte de gente com a gente, conosco, né? O que a gente vai fazer? Vamos abrir uma igreja. Aí abrimos uma igreja, mas não queríamos pastorear. Então a gente procurou pastores para pastorear a igreja. Nós entrávamos com o nome e eles pastoreavam. Aí em 2015, então a gente foi separado para o pastoreio, né? Mas eu sempre gostei de ser o pastor do... Pastor auxiliar. Pastor auxiliar. O pastor que ficava por trás das câmeras, sabe? Não queria ficar em evidência. Eu era o pastor que estava por trás. E ela, na frente, junto com agora o pastor, não era mais presbítero, né? Cuidando da igreja. Foi 2015, isso, se não me falha a memória. Foi 2015. E aí fomos passando por várias mudanças, né? Chegou 2018, aí 2020 foi a pandemia 2020, e a Tatiane foi levada para o hospital, na UTI, logo na primeira leva do Covid, né? Deus falou com ela naquele momento, e eu resumi bastante, hein? Ela foi levada na UTI. Naquele momento eu achei que eu ia perder minha esposa, né? Porque era tudo muito novo e o fato de você estar com Covid já era o mesmo fato de você vai morrer, né? Já era, já estava atrelado, né? Covid igual a morte, então ela vai morrer. Só que uma semana depois ela estava lá em casa, para o glória do Senhor, né? Só que nesse tempo de uma semana, o Senhor falou muito com ela sobre algumas posições, alguns posicionamentos que a gente tinha que tomar na igreja. Só que até então eu ainda era o pastor do bastidor, não queria saber de igreja. Na verdade eu queria saber de igreja, mas dentro dos bastidores. Ela estava na frente e eu com o bastidor. E o Senhor movimentou algumas coisas, foi quando eu dei vou falar assim, entre aspas, um grito de guerra, onde eu assumi a igreja de fato, né, em 2020, e Deus mudou completamente, e aí então veio com um novo nome, uma nova roupagem, uma nova visão, onde nós tínhamos uma visão completamente contrária daquilo que deve ser vivido. A gente começou a viver de fato a palavra de Deus, a Bíblia, né? Então a Reviva nasceu dessa forma, foi nesse contexto que a Reviva nasceu. Amém, pastor. Apresentações feitas, eu vou pedir para a pastora Tati orar, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre casamento. Pastora Tati, por favor, ore para que Deus direcione esse trabalho. Senhor, primeiramente nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos, exaltamos o teu nome, por esse dia, por este momento, por este privilégio de estarmos reunidos num único propósito para falar, papai, em teu nome também. Ó Deus querido, Deus amado, seja conosco, que através, papai, deste momento, né, entre irmãos, que o Senhor possa alcançar vidas, que vidas possam ser restauradas, casamentos, papai, alianças partidas, Senhor, que o Senhor venha fazer uma grande obra, o Senhor tem poder para tudo isso, que a tua graça, a tua misericórdia alcance, papai, lares neste momento, aqueles que estão ouvindo, necessitando, papai, de uma palavra, de uma orientação, Senhor, de um conselho, que o Senhor possa alcançar, papai, através, papai, deste podcast. Nós te louvamos, bendizemos e dizemos, sem o teu Espírito, papai, não tem como nós estarmos aqui. Que o Senhor faça parte desta conversa, que o Senhor nos ilumine para tal, Senhor, e nos capacite, nos dê condição, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Deus é bom, hein, pastor? Glória. Tempo todo. E quanto tempo o pastor está casado? Pastor, quanto tempo vocês são casados, pastor? 18 casados. 18 anos casados. Tem filho. Completamos agora dia... Não, peraí, calma aí. Completamos dia 15 de setembro. 18 anos. 18 anos.
O casamento está indo para a maioridade. Graças a Deus. E vai muito mais, né, E mano? vai muito mais. Temos uma filha de 17 anos agora, também vai completar em outubro, e um menino de 15 anos. O menino de 15 é o baterista da igreja. Isso, Felipe. O Felipe. Toca bem o menino, né, pastor? Parabéns, viu? Parabéns. Pastor, vamos começar as perguntas polêmicas, como diz o pastor Denis, né? Polêmica. Eu acredito que durante esses 18 anos já passaram muitas situações, né, pastor? Já passou bons momentos, maus momentos, situações adversas, situações boas, né, pastor? O senhor acha que o amor realmente acaba? Tá vendo? Falei pra você que ia ter pergunta polêmica. Mas se não tiver polêmica, pastor, a gente não consegue ajudar as pessoas. Verdade. Não, tá certo. Vamos lá. O amor realmente acaba? É uma pergunta, eu digo polêmica porque ela depende de várias interpretações, não é? Mas para a gente falar, primeiramente, e responder, vamos tentar entender o que é o amor. Sim. Quais são os tipos de amor, né? Então, de forma geral, basicamente a gente entende que existem 3 tipos de amor. 3 tipos. Primeiro, o amor filéu, ou filia, como alguns dizem, Sim. que seria o amor fraternal. O amor entre amigos, entre irmãos. Um exemplo bíblico muito assim, intenso é Davi e Jonatas. É um amor filéu. Sim. Amor de amigos, não é mesmo? Pode completar, fica à vontade. Não, eu ia complementar que tem muita gente que usa essa interpretação, porque a palavra diz que Davi amou Jonatas. E aí tem algumas igrejas inclusivas que usam essa passagem, torcem o texto para defender o amor homossexual. Não. E não é isso que a Bíblia é um amor contundente de amigos. Sim. De irmandade. Sim, é esse tipo de amor. Legal. É um amor filéu. O segundo amor que a gente conhece, que é o amor maior de todos, seria o amor ágape. O amor de Deus, o amor incondicional, o maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Sim. Ele se entregou por nós. Né? E o terceiro amor aí sim, seria o amor eros, seria o amor entre casais, entre homem e entre mulher. É um amor que envolve desejo, Sim. que envolve atração física, que envolve paixão. Existem alguns exemplos bíblicos, mas eu gosto de falar de Salomão e da Sulamita. Talvez seria o maior, porque a gente tem até o livro de Cânticos escrito, né, sobre esse tema. Só que dentro dessa definição de amor, algumas pessoas gostam de definir o amor como sendo um sentimento. E a gente estava conversando um pouco antes desse podcast sobre isso, não é mesmo? Eu, particularmente, assim como a Tatiane também, a gente acredita que o amor, ele não é apenas somente um sentimento, mas ele é uma decisão. Sim. É uma decisão. Sim. E olha só, eu fui pesquisar e eu achei que um filósofo muito curioso, até que o nome dele não é Voltaire, mas ele é conhecido como Voltaire, um filósofo francês, historiador, escritor, do século XVII, se não me falha a memória. Ele vai dizer uma frase que eu achei extremamente interessante. Ele vai dizer assim, que o amor é uma dádiva que nós podemos modificar diariamente. Essa eu gostei, pastor. Vamos lá. Vou repetir. Ele vai falar assim, ó, o amor é uma dádiva que nós podemos modificar diariamente. Cara, eu concordo exatamente com isso. Eu concordo totalmente com isso, com a visão de Voltaire. Porque, olha só, a gente pode mudar diariamente. Sim. Então não é só hoje e esquece. Não é hoje eu amo a minha esposa e eu não vou mais amá-la. Não. Assim como a busca pelo Espírito Santo ela tem que ser diária, o amor também tem que ser diário. É como uma planta, né? Dizem que você planta, ela nasce, você tem que regar, Exatamente. e aí você cuida. Aduba, você cuida para que ela dê flores, dê frutos. Verdade. Concorda comigo? Sim. Então quando o Voltaire vem falar essa frase, ele fala que é uma dádiva que a gente pode mudar diariamente, eu achei extremamente interessante. E a pergunta me veio na mente, poxa, legal, se pode mudar diariamente, a pergunta é, quem pode fazer isso? A resposta é simples. Eu. Nossa. Ela. Nós podemos fazer isso, enquanto casal. Então, respondendo a sua pergunta, eu não diria que o amor acaba, mas eu diria que o amor pode esfriar. Então, se ele vem a esfriar, aí surge outra pergunta. Então, o que eu posso fazer quando isso acontecer? Legal. E o que a gente faz, pastor, quando o amor esfria? Então, no meu modo de enxergar, de ver, em primeiro lugar, eu acredito que é importante a gente primeiro reconhecer. Reconhecer que está acontecendo alguma coisa diferente na nossa união, no nosso amor. E entender essa mudança.
Porque só assim, depois que eu entender, que eu reconhecer, aí só em segundo lugar eu vou poder agir. Então primeiro eu reconheço, primeiro eu vejo e entendo essa mudança, para depois eu poder agir. E aí como eu vou agir? Aí eu vou agir com sinceridade e principalmente com empatia. Tanto comigo mesmo, como com a minha esposa. Se colocar no lugar dela, para entender os motivos dela, para que a gente possa, né, agir nesse sentido. Sem dúvida. Quer dizer que ter a consciência do erro já é 50% da mudança. É importantíssimo. Com certeza, né, pastora? Mesmo porque todo relacionamento ele tem as 4 estações. E aí vem a maturidade de você saber lidar com o inverno que o casamento também há de passar. Sim. Então não é que o amor acaba, é que mudou uma estação, mas eu tenho que semear para a próxima. Né? Então a mudança fala dessa semeadura para a próxima. Eu acredito assim. E vivemos assim, né? A duras, aprendemos, né, mano? Aprendemos assim. É engraçado que quando a gente casa não tem um manual do casamento, não. Né, pastor? A gente casa e aí a gente vai aprendendo e pensa que vai ser... Eu lembro até hoje, quando eu casei com a minha esposa, a gente já tem 20 anos de casado, eu ficava imaginando eu acordar de manhã e ela me trazer café na cama, com um suco de laranja, uns pãezinhos de queijo, né, pastor? É romantizar demais, né? É romantizar. A gente romantiza demais, é verdade. Não é assim. E não é isso, não, né? Não. Casamento é uma parceria, é você estar próximo, você entender que, acho que o pastor definiu, é uma decisão, é você escolher amar aquela pessoa e estar com ela até que a morte se separe. Pronto. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra diz. É pecado a gente pensar em separação dentro de um casamento cristão, pastor? Olha, eu diria que isso não é normal. Eu diria que não é normal, mas a minha resposta para você seria depende. Mas depende do quê, pastor? Como um bom engenheiro, né? A gente faz 5 anos de engenharia para aprender a falar depende. Tudo depende, entendeu? Por que depende? Por que depende? Porque existem casos e casos. Então a gente não pode colocar como uma regra absoluta tudo. Só que o casamento em si, ele não foi feito por fim. Sim. Não foi feito por fim. Aliás, você acabou de dizer uma coisa. O fim deveria ser o quê? Você acabou de falar. A morte. A morte. Concorda comigo? Tem até uma brincadeira do pastor Cláudio Duarte, né? Ele passou fazer a oração da separação. Justo. Leva ele. Justo. Porque olha só, quando a gente casa, vou chegar nisso que eu falo agora. E quando a gente casa, a gente aceita uma condição. Sim. E qual a condição? Ficar juntos até que a morte nos separe. Lembra da pergunta que é feita quando a gente vai casar? Você aceita a Tati até que a morte te separe? Na saúde, na doença? Eu respondi o quê? Sim. Eu respondi sim. Então eu aceitei essa condição. Então quando eu digo sim, eu estou aceitando uma condição que não é me imposta, mas é que me é perguntada. Sim. Entende? Só que acima de tudo, eu acho que a Bíblia vai me mostrar que o casamento, ele é uma união sagrada, em primeiro lugar, entre um homem e uma mulher. Sim. A gente tem que levantar essa bandeira, infelizmente, porque hoje em dia está complicado as coisas. É uma condição, uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Sim. Que ela é estabelecida por Deus para ser um relacionamento duradouro e exclusivo e permanente. É isso que é o casamento. Ou seja, desculpa te cortar, mas o casamento, ele é uma aliança. Ele é uma aliança. Que nem quando você vai sair, como as pessoas sabem que você é casado? Ou seja, o símbolo do casamento qual que é então? É a aliança, não é mesmo? E por que a aliança é o símbolo do amor? Simples, porque ela traz a ideia de compromisso e traz a ideia de ser eterna. Olha só. Ela não tem fim, né? Não tem fim. E além disso, por que ela é de ouro? Por quê? Porque ela é um metal que é altamente durável e com valor. Ou seja, o casamento ele tem que ser durável, é para sempre. E ele tem que ter o quê? Valor. Então eu acredito que antes de se pensar em separar, como você me fez a pergunta, antes da gente pensar em separar, a gente tem que pensar sobre o valor daquilo que Deus nos deu. Porque olha só, o casamento é um tripé. Que nem o tripé que está ali, é um tripé. Onde você assume um relacionamento aqui na horizontal, na terra, mas você assume um relacionamento com Deus também. Então você está ligado, é um tripé. É um triângulo.
entre um homem, uma mulher e Deus. Três obras, né? Você entende isso? Obras, né? Então a gente pensar e se separar, eu entendo que não é normal. Mas é preciso entender as situações caso a caso. É que é delicado a gente falar nesse assunto, pastor, porque as pessoas muitas vezes não estão valorizando as alianças. Não valoriza. Eles quebram as alianças. Incompatibilidade de gênero. Eu não gosto. Incompatibilidade de gênero. Eu não gosto mais de você. Mas por que você não fez isso? Por que não aconteceu da forma que eu queria? Hoje está muito fácil. Quer ver uma coisa? Interessantíssimo. O divórcio está gigante hoje. Exatamente. Está absurdo. Eu tinha levantado esse dado até para trazer aqui, eu acabei perdendo eles aqui na escrita. Mas olha só uma coisa que tem um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman. Esse camarada morreu em 2017, se não me falha a memória aqui agora. Ele escreveu um livro chamado O Mal da Pós-Modernidade. E nesse livro ele vai fazer uma relação, um comparativo entre relacionamentos líquidos e relacionamentos sólidos. Olha isso. Legal, pastor. E você acabou levantando esse tema, eu lembrei aqui agora isso aí. Olha só, hoje a gente vive nesse dia de hoje, na nossa atualidade, no nosso momento, nessa pós-modernidade, relacionamentos que são líquidos. A gente deixou de lado viver relacionamentos sólidos para viver relacionamentos que são dissolúveis. Ou seja, hoje nós estamos aqui num relacionamento que, entre aspas, eu construí com a minha esposa que é sólido. Sim. Mas eu cansei dela, eu me enjoei dela e falei, vou trocar, tá tudo certo. E ele vira o quê? Um relacionamento líquido. Conforme as coisas que ele se escorrega ali. Você entendeu? Você entendeu isso? Isso é extremamente interessante. Isso é extremamente interessante. É uma coisa que a gente ouve falar e a gente tem visto cada vez mais no meio cristão os próprios cristãos se separando com uma facilidade assim absurda, né? Muito. E o próprio Jesus falou que não é que a gente teria permissão, mas que a separação seria somente por traição, né? Por algo que... Imoralidade sexual. Imoralidade sexual, se eu tirar a palavra minha. Exatamente isso. Só que hoje a gente tem algumas coisas que... como eu posso dizer para o senhor? Que algumas igrejas também aceitam. Por exemplo, assédio, agressão física, assédio, abandono sentimental. O senhor tem alguma opinião sobre essas... Eu tenho opinião da Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia, o que a Bíblia diz é o correto, que é o certo. Mesmo porque o homem tem que cuidar da mulher como o vaso mais frágil. Perfeito, então, Tati. não cabe para um papel de um homem cristão agredir sua esposa. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. Porque é uma agressão também terrível nessa parte. Né? O fato é que se a gente entender que a gente precisa voltar a viver relacionamentos sólidos, como esse filósofo disse, que são relacionamentos estáveis, e não mais relacionamentos líquidos, que são relacionamentos instáveis, e tudo muda rapidamente. Sim. Hoje eu amo, amanhã já não amo mais. Sim. Hoje eu gosto, já não gosto mais hoje. Tudo é relativo, moralmente. Não. A gente tem que voltar a viver relacionamentos sólidos, baseados na Bíblia Sagrada e fortificados na rocha que é Jesus Cristo. E saber escolher, pastor. Sem dúvida. Que é uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. Julgo desigual, né? A gente precisa saber escolher também. Né? Sem dúvida. Às vezes a gente escolhe uma pessoa errada lá atrás e você tem que carregar, né? As consequências. Você vai ter consequências, não adianta. E o senhor acha que existe alguém certo ou isso é só uma ilusão romântica? Não, claro que tem, sempre tem. Sempre o certo é ela. Tá tudo certo. Eu também acho. Sempre é a mulher. Sempre é ela, cara. Tinha certeza disso. Só faltava confirmação, né? Boa. Não, brincadeira. Cara, mas o senhor acha que existe uma pessoa... O certo é o equilíbrio. Tá. Esse é o certo. Não existe o certo e o errado no relacionamento. O certo é a gente ter equilíbrio. O certo é a gente se colocar um no lugar do outro e entender o que está acontecendo na situação. Isso é o certo. O certo é eu entender o que é pesado para ela entender o que é pesado para mim, eu entender o que aflige ela entender o que me aflige, né?
E um ajudar o outro. E um ajudar o outro. Isso é o certo. Eu acho que o grande problema é o egoísmo hoje, o individualismo. Senão você não consegue ceder. Se você tiver o seu emocional baseado, né, nessa forma de agir, de pensar, ele fez contra mim. Não é. Acaba virando uma disputa, né? É uma disputa. Eu acho que hoje eu vejo como conselheira pastoral, de aconselhar pessoas, é o egoísmo. Não quero ceder, não quero abrir mão, não quero orar, já estou cansada. Né? E nós passamos por isso. Quando eu clamava num grande inverno, né, que estava nos castigando, uma fase do nosso casamento, a minha oração diária era: Deus muda ele, Deus muda ele, Deus muda ele. Olha como Deus honra a gente. Vai vendo como Deus honra a gente. Na minha visão, o problema estava nele. Até o Senhor, né, dizer para mim que quem tinha que mudar primeiro era eu. Que a minha mudança, o próprio Deus mudaria ele. Que eu estava como um Mical naquela janela, vendo Davi trazer a arca e não compreendendo a presença da arca com Davi. Então, para mim, ele estava distante de Deus, fazendo de uma forma errada, só que Deus se agradava. E eu não entendia, porque eu tinha uma forma intensa de adorar a Deus, mas que não era correta biblicamente. E aí eu fui descobrir, e aí o inverno acabou. Que é muito mais fácil culpar o outro do que mudar nós mesmos, né? Exatamente. É muito mais fácil falar: você precisa mudar, você precisa fazer, você, e eu. E a minha parte da responsabilidade. O fato é que quando eu cumpro o meu dever e ela cumpre o dever dela, o fato de estar certo ou errado fica para o segundo plano. É verdade. É isso. Entendeu? Nossa, eu gostei dessa. Como é que é? Se eu cumprir meu dever e ela cumprir o dever dela, o fato de quem está certo ou está errado é segundo plano. Segundo plano. Nossa, muito bom. E hoje vocês têm 2 filhos. Sim. Como é o nome da princesa? Ana Clara. Ana Clara. E do príncipe? Felipe. A princesa tem 17 anos e o Felipe tem 15. É isso? Isso aí. O casamento muda depois dos filhos, pastor? Muda, claro. O que muda? Muda e muda muito. Quando a gente tem filho, a gente muda e muda de fase. Porque você começa um casamento, 2 pessoas. Daqui a pouco não são mais 2. Né? 3. No seu caso foram 4 direto, né? Eu tô no 4 direto. Então... Tem os gêmeos Pedro, Henrique, João Vitor. Pai ama vocês. Entendeu? Então quando a gente casa, a gente está vivendo uma nova fase. Sim. Quando você tem filho, você vai para uma outra fase, não videogame. Você passou de fase. Sim. E vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil, exatamente. Muda de fase. Né? E quando a gente muda de fase, a gente tem que se readaptar. Sim. Precisa existir uma readaptação. E não só minha, e não só dela, mas nossa. Né? Porque se a gente não se readapta, aí sim pode existir um afastamento. Sim. Né? No casal. Vê se você concorda comigo. Ó. Filho é uma bênção. Concorda comigo ou não? Sim. Filho é uma bênção. Então, se ele vem para compor uma família, ele não pode separar a gente. Sim. Sem dúvida. Ele tem que fazer parte e tem que agregar e tem que ser parte do... Se cada um entende o seu dever, fica fácil mudar essa fase e tudo continuar igual. Né? Hoje que eu vejo muitas mulheres desequilibradas que substituem o afeto pelo filho e esquece do marido. E é esse desequilíbrio que é o grande problema, né? Mas se cada um sabe o seu dever, sabe o seu limite e respeita, sabe que o filho vai demandar um tempo, sim, principalmente quando é pequeno. Sim. Porém, ela tem um marido que está acima do filho. Segundo os princípios bíblicos, o marido está acima do filho. Né? A esposa está acima do filho. Sim. Então, se a gente viver um contexto bíblico, fica mais tranquilo passar de fases e tudo continuar na mesma harmonia, né? Porque repara, aquilo que começou comigo e começou com ela, agora cresceu, agora frutificou, só que, porém, os papéis continuam os mesmos. O que alterou foi o quê? O acréscimo de mais uma pessoa. E o acréscimo de mais um objetivo comum, que é fazer o quê? Criar o filho. Só que o amor tem que continuar o mesmo. Né? É isso. E é engraçado, tudo que a gente... Engraçado não, é uma bênção. E tudo que a gente fala, a gente tem instrução na Bíblia. Sim. Como criar os filhos, como levar o casamento,
como a gente deve se portar. Está tudo aqui, né, pastor? É Tá só tudo na Bíblia. obedecer. É só obedecer. Nosso manual de instrução está aqui. Justo. Pastor, e agora essa pergunta aqui, ela é polêmica. Então tem Ela é polêmica. Então tem polêmica. A Tati responde agora. Traição, pastor. O perdão é obrigatório ou a separação é aceitável? Uau. Realmente polêmica. Essa é polêmica. Polêmica. Bom, vamos lá. Como cristãos que somos, nós temos que entender que o perdão é obrigatório. Sim. Ponto. Isso é inegociável. Na verdade, o perdão é você liberar o outro, né? É perdoar, cara. Você tem que perdoar. O perdão é inegociável. Sim. Você é cristão? Você segue o preceito bíblico? Então você tem que perdoar. Sim. Por mais que a traição tenha doído, tenha sido complicado, você tem que perdoar. Só que o perdão e separação são duas coisas completamente diferentes. Totalmente diferentes. Porque eu posso perdoar e permanecer, só que eu também posso perdoar e separar. Entendeu a diferença? Então, não é porque eu fui traído que eu preciso me separar. Não. Então eu posso perdoar e permanecer. Sim. Mas eu posso perdoar e separar. Mas percebe que o perdoar está incluso nos dois. Perdoar é condição sine qua non para ir para o céu. A questão de perdão é inegociável. Inegociável. Agora a pergunta é, separar ou não separar? Separa ou não separa? Fui traído, separa ou não separa? Eu traí ela separa ou não separa? Eu vou responder de forma pessoal, porque eu entendo que essa resposta ela é pessoal. Sim. Eu não posso falar aqui, de novo, colocar uma regra, né? Imprimir uma regra dentro da minha vida ou da sua vida, por exemplo. Eu não posso. Eu vou responder de forma pessoal. Eu, Denis, enquanto uma pessoa casada com a Tatiana, Tatiane, né, Tatiane? Tatiane. 20 anos de cor. É que eu acho mais bonito Tatiana. Mas tudo bem, ela chama Tatiane. Isso dá confusão, hein? Dá nada, tá tudo certo. Vou chamar de Tati por causa disso, né? Boa. É mais fácil. Não erra, né? Não erra. Bom, mas eu, Denis, eu entendo que eu sempre vou ser a favor do casamento. Eu sempre vou ser a favor do casamento. Restauração. Apesar da traição. A pergunta é fácil? Não deve ser. Eu posso dizer assim, não deve ser, porque graças a Deus eu nunca fui traído. Então, não deve ser. Não deve ser fácil. Mas eu pesaria na balança, poxa, toda a história. A Tatiana hoje vai lá, ela me trai. Nós temos 20 anos de história. Temos 2 filhos. Né? Ela caiu numa suposta aventura. Poxa, eu vou pesar tudo isso. Eu sempre vou ser a favor do relacionamento, sempre vou ser a favor do casamento, sempre. Só que, como eu disse, é uma questão muito... uma decisão pessoal. É muito pessoal. Não é só questão perdão. Só quem passa sabe da dor, Tati. A gente Só quem conheceu passa um sabe da casal dor. de pastores, a gente conheceu, em que ela traiu ele. E ele perdoou. Foi. Ele perdoou, mas ele não superou. Ele não superou. Depois, acabou traindo ela e largando ela. Entendi. Então, essa questão, por que deve continuar? Se você conseguir superar. Então, aí já vai além do perdão. Sim. Perdoar, tem que perdoar. É impositivo, né? Sim. Só que o problema é, eu vou superar? Porque fica jogando na cara, cobrando. A gente conheceu outro casal também, que a gente teve que até ajudar, a esposa também. 2 pastores também. Outros 2 pastores, a pastora também traiu, e ele perdoou, e ficaram junto, enfim. Só que ele começou a judiar emocionalmente dela, porque ele não tinha superado. E isso foi muito ruim para ela, muito ruim para o casamento. Então... Fica a marca, é difícil, né? Não tem né? jeito. Fica a marca e eu acho que a pessoa tem que ter muita inteligência emocional. Uau, muita. Para conseguir superar uma traição. Olha só porque você tem uma expectativa, você tem planejamento, você tem a sua vida, a nossa vida, a gente devota a nossa esposa, óbvio, a Cristo, mas também a nossa esposa que nos ajuda. A confiança total, né? Tem uma série de coisas, e é a esposa como esposo, óbvio. Isso aí. Justo. Você usou um texto aqui que você falou logo do começo da nossa conversa, que foi Mateus capítulo 19. E olha só o que o texto vai falar no capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 9. E o 9, Bíblia, pastor. E o 9 é o mais interessante. Ele vai dizer que alguns fariseus chegaram até Jesus, se aproximaram de Jesus, e decidiram fazer o quê? Provar ele. Jesus. Eles chegaram e fizeram uma pergunta auspiciosa para Jesus. Eles não foram com carinho.
Eles foram direto com Jesus. Você é permitido divorciar-se por qualquer motivo? Qual a pergunta deles? Sim. Eles foram na veia. Na veia. Aí Jesus pega e olha o que ele responde no versículo 4 até o versículo 6. Eu vou ler aqui. Ó. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Só que olha o restante agora do versículo 7. Perguntaram eles, os fariseus, então por que Moisés mandou de uma certidão de divórcio a mulher e mandar embora? Olha a resposta. Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Olha o versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, você disse aqui, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. É muito sério, A né? traição é uma imoralidade sexual. Sim. Por isso que eu digo para você que é muito pessoal a gente responder. Sim. Como eu disse, você pode perdoar e permanecer. Só que você pode perdoar e separar. É interessante essa história da dureza do coração. O senhor conhece a história de que Moisés deu a carta de divórcio? Por que ele deu? Porque os homens na época matavam as mulheres ou faziam alguma, como eu posso dizer, alguma arapuca, vamos dizer assim, Para se ver livre. para se ver livre dela para casar de novo. Uhum. E aí, por isso que Moisés achou assim, e Moisés deu a carta de divórcio, mais por causa da dureza ou da maldade do coração dos homens. Dureza do coração, exatamente. É isso. Nossa, essa foi boa. E como perdoar algo que ainda dói? Pastora Tati. O perdão, como a gente já disse, não só por uma traição, mas para qualquer situação dentro ou fora do casamento, em qualquer questão da vida, ele se faz necessário e tem muitos textos, inclusive para nossa bênção ficar retida, nossa oração ficar retida. Sim. Então, é uma questão que Jesus deixou isso claro e a gente tem que cumprir. Agora, a dor é uma questão de cada um, como superar. Até o pastor falou isso, né? Aí tem que ver como cada um vai superar. De novo, ó, vai reagir. Existem muitos traumas que neste momento... Aquelas experiências que a gente tem disso, graças a Deus, não veio com a gente. Mas vem de aconselhamentos como pastores. Tem gente que passa por isso, mas tem traumas lá atrás dos pais, de situações que passaram. Então, quando passa aqui esta aflição, já junta com aquela e aquilo vira algo dentro da pessoa que ela não consegue superar. Sim. Ela tem um trauma e já viu por mais que tenha perdoado, aquilo vai machucado. Como eu falei, o casal desses pastores. Ele perdoou, renovou votos. A gente pensou que estava tudo bem, até ela começar a ser agredida moralmente, emocionalmente, porque ele não tinha superado. E também havia um trauma que ele trazia do passado, do relacionamento dos pais. Esse foi complexo. Esse foi muito complexo, mas a gente se desgastou bem nessa situação, choramos muito com eles. Hoje, graças a Deus, eles conseguiram se reconstruir, mas não foi tão fácil. Foi algo que, perdão, vamos ficar juntos, mas toda hora a gente achava que ia desabar. Né? E tinham 3 filhos envolvidos nessa situação toda. Não, então, eram 4. 4 filhos envolvidos nessa situação toda. E, então, assim, doer é o tanto que eu me disponho a ser curada. É o tanto que eu me disponho a ser curada. E nessa situação eu vou falar de mim, não em relação à traição do meu esposo, mas de todo o curso de uma vida que foi machucada. Não você, eu falei, uma vida sendo machucada. Intencionalmente pelas pessoas, ou às vezes porque eu provoquei certas dores, né? Eu vim para o Senhor aos 30 anos de idade, e antes disso eu fui uma pessoa que viveu no mundo como o mundo vive, né? E por isso a gente erra muito, a gente planta muita coisa que não devia, se relaciona com pessoas que não devia, aquilo vai ferindo, machucando,
eu tenho feridas de infância, e foi através de Cristo que eu fui liberta para não transferir isso para o meu casamento. É por isso que eu falo, tudo é um contexto. Sim. Eu sofri abuso sexual na infância, né, o que foi indo e virou uma depressão na adolescência. Então tem todo um contexto por trás disso. E eu vim naquela situação emocionalmente machucada, abalada. Se eu recebo uma traição sem ter passado por essa cura, como eu agiria? Sim. Eu iria machucá-lo. Sim. Porque o ferido, ele fere. Sim. E o curado, ele cura. Então, Deus me restaurou. Graças a Deus, nunca passei. Mas acho que isso contribui para uma pessoa, na hora de sentir a dor. Se ela está curada já de outros traumas, de outros contextos, ou se ela ainda é ferida. E é assim que ela vai lidar para superar ou não. Eu entendo assim, ó, de novo, que perdão é uma coisa, dor é outra. Sim. Né? Perdão é uma coisa, dor é outra. E cada um sente de uma forma. Existe mas não só isso, como a pastor. pastora falou, tem um trauma por trás. Mas não só isso. Algumas histórias por trás. Quando a gente fala sobre perdoar, estamos falando de eu liberar o perdão. Não é isso? Sim. Tá, mas a gente também erra. Muito. Concorda comigo? Sim. E a gente também precisa de perdão. Sim. Vamos de novo na Bíblia. Jesus ele vai ser enfático. Ele é enfático e imperativo sobre o perdão. Jesus não negocia. Ele fala, você tem que perdoar. Ele sempre vai dizer assim, ó, perdoe. Não é se, não é, depende. É perdoe. Perdoe. É uma ordem que ele vai dar pra gente. O próprio Pai Nosso diz, né? Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Então, quer dizer, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. É isso aí. É isso que você acabou de falar, exatamente isso. Eu até fazer uma pergunta aqui agora. Mas por que eu tenho que perdoar? Você acabou de responder. Porque se eu não perdoar, eu também não sou perdoado. Quer ver? Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Vou ler aqui. Olha só. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Olha como tá. Perdoem-no. Tá dessa forma, é a tradução do original, tá certinho. Perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Percebeu ou não? O perdão aqui, ele está com uma ordem imperativa. Não tem negociação. Não é perdoe-se ou não perdoe dependendo dele. Não é subjetivo. Não. Ele é imperativo. Ele é imperativo. E não é só isso. Ele está no tempo verbal imperativo, na voz ativa e no presente contínuo. Pode reparar. Ou seja, vou repetir. Ele está no imperativo, na voz ativa, não voz passiva, voz ativa e no presente contínuo. Por quê? Porque ela é uma ordem que eu devo praticar hoje, amanhã e constantemente. Boa. É todo dia que eu tenho que praticar o perdão. Boa. Quanto à dor, eu diria que só o tempo pode curar, cara. Não tem jeito. Boa. A dor a gente vai sentir, é que nem um machucado. Vai doer. Mas até cicatrizar, ele vai doer. E mesmo depois de cicatriz, ele vai estar lá. Mas vai estar lá, vai ser uma marca. Sim. Vai ser uma marca. Você vai lembrar, mas não vai doer mais. É isso, pastor. Boa. Eu tenho isso comigo que não tem como gerar Efraim, que é o tempo de crescer, de frutificar, de prosperar, se você não perdoar, não superar. Porque Manassés fala sobre isso, né? Eu esqueci da aflição, do meu trabalho e da casa do meu pai. E só aí que nasce Efraim, que é prosperar, frutificar na terra da aflição. Que bênção. Bom. Que bênção, pastores. Eu me sinto abençoado de estar aqui ouvindo vocês. Imagina. Muito. Quem somos nós? Pastor, pastora, qual foi o maior erro que vocês cometeram no casamento de vocês? Vários, né? São vários, né? A gente comete todo dia. Eu vou começar então. O meu maior erro, né, pessoalmente eu acredito, foi não assumir aquilo que Deus tinha para mim. Porque, ministerialmente. O propósito. Sim, porque como a Tatiane disse, né? E é uma grande verdade, porque se eu não estou fazendo, eu estou sobrecarregando alguém. Sim. E no caso, eu estava sobrecarregando ela. Sim. Então, se eu tivesse entendido isso antes, eu acho que a gente tinha evitado de sofrer algumas dores, né? Algumas situações que a gente não precisava ter vivido, ou talvez precisou ter vivido para poder
aprender e ajudar pessoas, né, casais, né, Tati? Mas eu acredito que se eu pudesse voltar hoje atrás, eu acho que eu assumiria mais rápido aquilo que o Senhor tinha na minha vida, para tirar um pouco aquele peso do qual a minha esposa carregava por ela e por mim, onde eu podia estar dividindo com ela. Assim. Eu acho que esse foi o maior erro que eu cometi no meu casamento. Deus não une pessoas, né? Deus une propósitos. Existe um propósito para o Senhor e para a pastora. E deve ser um grande propósito. Acabou deixando ela sozinha nesse propósito. Pois é, deixei. Era uma falta de entendimento, na verdade, né? Mais ou menos aquilo que a gente conversou um pouco antes de começar, né? Eu entendia na minha concepção, eu estudei muito para conseguir desempenhar uma carreira profissional, né? E quando eu vi que aquilo que eu tinha estudado para ser estava se desvirtuando um pouco e trazendo para o lado do pastoreio, eu não queria aceitar isso. Eu falei assim, ela nasceu para isso, ela vai ser pastora. Eu vou apoiar ela, mas eu não quero. Eu não desejo isso. Né? Então eu antes gostaria de voltar atrás e ter entendido isso antes e ter assumido aquele meu papel antes, esse meu papel antes, para poder ter ajudado ela. Eu teria com certeza deixado minha esposa não sofrer algumas dores que ela sofreu sozinha, tinha repartido essas dores com ela, né? Eu tinha evitado, feito com que ela tivesse evitado algumas coisas que veio no percalço da vida, que ela sofreu sozinha e eu cuido das crianças, você faz as coisas. Mas Deus corrigiu, né, pastor? E agora é uma ajudadora. E como corrigir? É a cabeça no ministério, né, pastor? Hoje é ele. Boa. Hoje eu sou esposa do pastor. Ai, que maravilha. Olha, que coisa boa. Meu repouso. Mas às vezes a gente perde a identidade. Vou abrir um parênteses aqui. Quando meus filhos estudavam, era incrível. Eu não tinha nome. Eu era o pai dos gêmeos. É o pai dos gêmeos. Leitos não conheço. O pai dos gêmeos conhece o pai dos gêmeos. A mãe dos gêmeos é a mãe dos gêmeos. E a gente acaba perdendo a identidade, né? Quando a gente tem filho. É o pai do fulano, é o pai do ciclano. E a senhora, pastora? Qual o erro que a senhora acha que a senhora mais cometeu no seu casamento e que a senhora pode orientar esse pessoal que está ouvindo a gente aqui para que não cometa? Foi não pedir ajuda. Porque tinha essa questão, não ser discipulada. Como tinha essa questão que eu carregava duas cargas, mas eu também era esposa e era mãe. E eu via que a igreja tinha a necessidade. Mas eu não entendia que a família era a minha primeira necessidade. Eu nunca tive ninguém para me ensinar. Que a família é o nosso primeiro ministério. Exato. Mas já tinha aquela responsabilidade que não tinha como abrir mão, que era a igreja. Sim. Né? E aí depois, e com isso eu negligenciava dentro da minha casa para atender o ministério. Sim. Né? Então o ministério passou a ser o primeiro e a minha família o segundo. O que está trocado dentro da palavra, não é assim. Então não tem como Deus honrar uma igreja onde os pastores pensam primeiro na igreja do que dentro da casa. Não tem como prosperar, não tem como crescer. A gente precisa estar bem dentro da nossa casa para a gente levar para a igreja aquilo que a gente vive. Exato. Tanto que a gente também conheceu na caminhada uma pastora que o casamento dela foi destruído por conta do ministério ser a prioridade e por conta os filhos também se perderam por conta do ministério ser a prioridade. E eu falava sempre para Deus, eu não quero que aconteça o que aconteceu com ela. Mas chegou um momento do nosso casamento que o estresse do nosso casamento não foi nunca porque eu tinha uma questão contra ele contra mim pessoal, ou como marido, ou como esposa. Não, era ministerial. Olha que horrível. Dois pastores, era essa a questão. Eu me policio muito, pastora, na questão dos meus filhos. Porque às vezes a gente se entrega tanto, faz tanto pela igreja, está tanto na igreja, que às vezes os nossos filhos falam assim, não, mas a igreja está tomando espaço que era meu. Ou então a gente vira para o nosso filho, não, você tem que ir para a igreja porque você é filho do pastor. Porque olha, você tem que dizer que você é filho do pastor, olha, você é filho do pastor. E ele acaba criando uma certa resistência. Sim, é então eu me policio assim, de uma maneira absurda para não deixar meus filhos sofrerem nesse sentido, entendeu, pastor? E óbvio, a senhora também, com o pastor Denis, que
teve essa certa resistência para ir para o propósito, e a gente precisa tomar esse cuidado para não perder os de dentro de casa, né? Porque Timóteo fala, né? Sem dúvida. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então, eu acho que antes da gente olhar para a igreja, para querer estender a mão para ajudar o outro, a gente tem que olhar para nossa casa. E para mudar essa chave na minha mente, foi alguém me instruindo. Então, por isso eu tenho que pedir ajuda. A gente tem que ter instrução daquele que já passou, que conhece melhor, que pode te aconselhar. E foi aí que Deus colocou, né, um pastor nas nossas vidas para me ajudando e ajudando ele. E aí fez toda a diferença. Para apertar os parafusos, né? Para tudo ajustar. Eu vou falar assim, pastora, a gente olha nesse mundo as pessoas com tamanho empáfia, tamanho orgulho, e o que a senhora falou foi tão profundo. Eu errei em não pedir ajuda. É incrível isso, né? Às vezes a gente se acha tão suficiente, orgulho, se acha tão né? capacitado, se acha tão... Orgulho, né? Não quer assumir de falar assim, não, eu não consigo sozinho. Justo. Na verdade, no meu caso, não era nem orgulho, eu não conhecia, eu não sabia. Não, ela não foi orgulho, ela não sabia, exatamente. Eu não sabia, porque o meu contexto de igreja, nós congregávamos numa igreja, foi a única igreja, e como foi necessário abrir esse ponto de pregação, porque o pastor não concordava com o público que eu estava levando para a igreja, e acabou que uma hora teve que desvincular e a gente ficar sozinho, andar sozinho, ele nunca nos deu essa orientação, então nós nunca fomos pastoreados. A gente não sabia como ser igreja. Justo. Nós vivíamos o contexto de igreja, mas não sabíamos o que é ser igreja. E nós fomos descobrir depois que eu fui pedir ajuda. Justamente. Aí fui aprender como ser igreja e como ser esposa. E tudo deu certo aí. Olha, eu acho que a gente já... eu acho que essa sua resposta, pastora, já dá um gancho para a nossa próxima pergunta. O que vocês diriam para os casais que já pensaram em desistir e o que vocês diriam hoje para eles? Os que pensaram em desistir? Isso. Eu vou dizer, na verdade, eu vou falar o que o texto vai dizer. Boa. O que o texto vai dizer, né? Primeiro a gente tem que entender que nesse contexto de casamento, de desistir, né? Eu diria que a gente tem que lutar. Como eu falei aqui agora há pouco, a gente tem que lutar. Sempre lutar pelo nosso casamento. Sempre lutar. Não, o pensar em desistir, muitas vezes ele vai passar pela nossa mente, mas a gente tem que repreender isso aí. Então, como eu disse, eu vou responder dentro do texto, né? Eu estou até procurando aqui rapidinho, para abrir, o que o texto vai dizer, achei aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 13. Esse texto vai ser muito interessante, que ele vai falar assim, ó, se não tiver amor, nada disso valerá. Aí ele vai continuar falando assim, por quê? Ele vai responder, porque ó, o amor é paciente, o amor é bondoso. Ele dá duas definições de amor. O amor é paciente e o amor ele é bondoso. Só que olha só, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com justiça, mas se alegra com a verdade. Você percebeu que são 8 nãos para um sim? São 8 nãos que vem para ele falar sim, só que ele se alegra na verdade. É mais renúncia, né? Mais renúncia. É o que eu disse, porque aí depois, que atrapalha. só um pouquinho, olha o que ele vai falar no versículo 7, ó. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Por isso eu continuo dizendo, é importante a gente sempre, absolutamente sempre, porque problemas vão existir. Sim. Aflições vão ter, mas a gente lutar sempre no nosso casamento. É decidir diariamente a lutar pelo nosso casamento. Eu lutar por ela lutar por mim. E ele tá me olhando com uma cara de apaixonado, sabe? Olha... Não é louco de lutar. É o meu por ela, é assim. É assim. São presente de Deus para ele. Pastor, a gente está acabando. A gente tem mais 2 perguntinhas aqui. Olha, com muita dor no coração que a gente está terminando aqui. Depois de 10, 20 anos de casados juntos, como manter acesa a paixão e a espiritualidade, pastor? Então,
Esse que é o problema. Porque existe diferença entre amor e paixão. São duas coisas totalmente distintas. Né? Paixão, na minha opinião, ela mascara o amor. Por quê? Porque paixão queima, mas o amor ele permanece. A paixão, ela passa. Só que o amor, ele continua. Só que se a gente convida Jesus para estar no meio da gente, as lutas elas vão acontecer, as aflições elas vão aparecer, mas Jesus ele sempre vai continuar sendo o alicerce, a coluna do nosso relacionamento, do nosso casamento. A casa edificada na rocha. Exatamente isso. Entende? Então, eu entendo que se Jesus ele continuar, ele permanecer sendo a coluna, sendo o centro, a gente consegue manter o amor, não a paixão, ou talvez se apaixonar todos os dias pela mesma pessoa, e a gente continua com Jesus no centro, mantendo a espiritualidade, como você disse. Depois de 10, 20, 30, 40, 50, até que a morte nos separe. É o que eu costumo dizer para alguns aconselhamentos de casais, que a gente convida para bodas, mas não leva ele para casa depois. Às vezes nem para as bodas convida. Às vezes tem uns que nem para as bodas, mas a gente convida, é aquela expectativa do casamento, Deus me ajuda, Deus esteja no casamento, mas convidou para depois morar com vocês na casa, porque se estiver edificada na rocha, vai bater o vento, vai vir a tempestade, mas ela não vai cair. Então é quem está morando com vocês. Você convidou ele para entrar? É o princípio de tudo. É convidar Jesus para estar na nossa casa, convidar Jesus para estar nos nossos negócios, é convidar Jesus para estar na criação dos nossos filhos, Sim. É convidar Jesus para estar no nosso casamento, é fazer de Jesus parte do centro. Que hoje é muito difícil as pessoas lembrarem de Jesus quando está bem. Às vezes nós que somos pastores, mas algumas pessoas que podem estar escutando a gente, eu acho que a solução para alguns problemas da nossa vida é chamar Jesus para estar perto da gente. É chamar Jesus antes de tomar a decisão. Geralmente a gente chama depois que a decisão está tomada, que ele resolva a conta, né? E aí fala assim, olha Jesus, eu errei aqui, quebrei isso daqui. Resolve, arruma para mim, por favor. Não é assim. É antes de começar, antes de tomar uma decisão, é orar. Antes de fazer, é orar. É antes de tudo, é convidar Jesus para estar na nossa vida. Inclusive antes de casar, para ver se é a pessoa. Porque o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? E a vida que agora eu tenho na carne, tenho pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então assim, já eu não vivo, ele vive. Então a decisão está na mão dele. Se é ele que vive em mim, é ele que decide agora o que eu tenho que fazer em todas as situações. Exatamente. Olha, estou sendo abençoado aqui hoje. A gente está aprendendo bastante. Ingrid, quanto tempo você tem de casada? 1 ano e 4 meses. Aí, tá vendo? Tá aprendendo, Ingrid. Vai lá. Pastor, para a gente finalizar o nosso bate-papo, o que Deus ensinou a vocês que nenhuma pregação ensinou? Que apesar de nós sermos um, ela é diferente de mim. Né? Que somos duas pessoas, temos duas cabeças, só que... Dois temperamentos diferentes. Bem diferentes, mas bem diferentes. Ele é colérico, eu sou sanguínea. Dois temperamentos que não se conectam. Pastor, o senhor não é colérico? Não. Colérico e colérico. É mesmo? Meu sanguíneo que verte sangue, derrama sangue. Tá vendo? Ela não deixou nem eu concluir, Tá vendo? Mas nós somos, apesar de sermos um, como a Bíblia diz, uma só carne, eu sou uma pessoa, ela é uma pessoa, eu tenho o meu pensamento, ela tem o pensamento dela. Mas só que se a gente se unir no propósito, respeitando um ao outro, o amor jamais ele vai acabar. Porque a base do relacionamento é o propósito, é o amor em Jesus Cristo. A gente não aprendeu em nenhuma pregação, mas muito interessante, eu indico que aquele livro fala 5 linguagens do amor. Isso abriu a minha mente tanto, e a dele, de muitas pessoas, porque eu não tenho que expressar amor para ele na minha linguagem, na linguagem dele, senão ele não vai compreender. E isso acontecia. A minha é serviço. Sim. A dele é toque. Sim. Entendeu? Então eu acho que se ele me ajudar a lavar a louça, ele me ama. E ele ficava achando que não, falando. E abraçando, e beijando. E eu falo, você não me ama.
eu te amo, eu estou sempre te abraçando, mas eu não entendia, como eu não entendia que o dele, quando a gente conectou isso, né, ajustou, e eu acho que todo mundo deveria se preocupar ajustar com o outro. a linguagem dele. A comunicação é feita. Uma pessoa que fala, uma pessoa que escuta. Às vezes a pessoa que fala não se certifica de que a pessoa que está escutando, ou não fala do jeito que a pessoa que está escutando deveria. Eu acho que o que a pastora Tati está querendo dizer é isso. Às vezes a pastora Tati arrumava suas camisas, deixava suas camisas arrumadas. Por cor. Sempre por cor. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque minha esposa, a linguagem de amor dela é serviço. E aí quando eu chegava em casa, eu achava lindo aquele monte de camisa arrumada por cor. Cara, mas pra mim, ela não tava me amando. Não, é sério, não é, pastor? E aí eu falei assim, tá, legal, bonitas camisas, mas larga tudo isso e vem assistir comigo. Abraça aqui, vamos comer um negócio aqui e tal, não sei o quê. E, cara, não era. E aí eu também aprendi que se eu chegasse em casa e ajudasse ela a fazer o jantar, ela entendia que eu amava ela. Então é se preocupar como o outro entende como agradar o outro. A sua forma de amor. Porque a gente casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Eu casei para fazer ela feliz e ela casou para me fazer feliz. Exatamente. Então não adianta a gente casar para ser feliz, né, pastor? Não, esquece. Ser feliz e aí sim casar. É isso que a gente tem que entender antes de casar. Exatamente. É isso que a gente tem que entender. É por isso que os relacionamentos acabam ficando tão líquidos e descartáveis. Ah, ele não é o que eu esperava, ela não é o que eu esperava, então tchau, vamos arrumar outro. Cria uma expectativa totalmente de algo que não é real, né? Não. Eu termino minha fala aqui com uma frase do filósofo Aristóteles. Eu gosto demais desse camarada, que ele falava uma coisa assim, ó: quando amamos, dois passam a ser um. É essa que é a ideia. Boa. Bom, pastor, a gente está terminando, foi um prazer. Foi assim, para mim, foi edificante estar com vocês aqui. Foi uma bênção. Espero que outras pessoas tenham sido abençoadas. Eu queria que o pastor Denis e a pastora Tati deixassem as redes sociais para quem quer seguir, para quem quer entrar em contato, para quem quer convidar eles para palestrar sobre casais. Fiquem à vontade. Quais são as redes sociais, pastor? A minha é o Instagram, né? @Denis com 2 N's, .Matavelli com 2 L's. @Denis com 2 N's, .Matavelli com 2 L's. Isso aí. E da igreja, pastor? Igreja Reviva Oficial. Igreja Reviva Oficial. Eles têm um trabalho de mídia, o Instagram deles é muito legal. Eles têm um trabalho assim, é uma igreja que eu admiro o trabalho que eles fazem lá. Tem uns trabalhos sociais, pastor, vamos falar um pouquinho. É o Escola de Profetas. Escola de Profetas. Formando Samuel. Escola de Samuel. A Escola de Profetas, Formando Samuel, que é o Ministério Infantil. Jovens. Eu fui num culto lá de jovens. Foi uma bênção, né, pastora? Coisa linda. Os jovens da igreja deles foram lá na nossa igreja também. Foi uma comunhão incrível, maravilhosa. Né? Tem qual outro departamento? Nós temos o Florescer, que é florescer. Né? Com S só. Não é florescer. É o florer e um S grande. Então deixa eu explicar, peraí. Não é o florescer com escrito normal em português. Isso. É flore, S-E-R, florescer. Porque antes de você florescer, você tem que ser alguma coisa. Que é um ministério que nasceu para mulheres, mas os homens acabaram pegando, invadiram. Hoje é evangelístico. E virou de família. Hoje é evangelístico. E como é que é esse trabalho, professora? Explica pra gente um pouquinho. Hoje a gente não faz todo mês. A gente faz todo mês, né? A gente não consegue mais, mas ele é 3 em 3 meses. 2 em 3 meses, E ele virou um trabalho evangelístico. Hoje o maior público que vem nesses cultos não são só os cristãos. Nós temos espírita, católicos, e é um culto que a gente busca muito, faz propósitos espirituais, enfim. Há uma grande consagração por trás, e ele é marcado por muitos testemunhos, curas e milagres mesmo. Um exemplo maior para mim, né, porque eu sou apaixonada por criança. Uma criança que jamais poderia andar, eu não vou conseguir falar o nome da doença, mas a coluna nasceu como um C. Então iam fazer várias cirurgias para que um dia, através dos aparelhos, a criança sentasse. Num desses cultos, eu vi.
né? Eu não toquei, eu apenas testemunhei o que Deus fez. A criança não estava indo no culto, né? Ou Ela tava? estava, mas eu não sabia que era aquela criança que tinha essa deficiência. É verdade. E o caso é muito interessante porque a mãe fazia pouco tempo que tinha perdido um filho afogado numa piscina com 2 anos e meio. E essa mãe gera este outro filho com este problema diagnosticado pela medicina que era impossível andar. Como eu tenho meu cunhado que é médico e temos outro médico na igreja, disseram que realmente essa enfermidade é impossível alguém andar ou sentar, né? E ela foi, eu não conhecia ela, só conhecia a história dela. E eu vi o Senhor pegando a coluna dessa criança, levantando de uma luz visitável. E ele me disse, fala para essa mãe que eu estou curando esta criança, a coluna da criança. Eu entreguei, vi a choradeira, não entendi, depois que vieram me contar que era esta mãe que tinha recebido esse diagnóstico. Enfim, não fez cirurgia nenhuma, a coluna continua a um ser e ele não anda, ele corre. Ele é um milagre vivo. Então todo mundo que vê a criança sabe que é um milagre. Os médicos disseram não tem explicação. Aí a medicina não explica, ele jamais poderia andar, não fez nem cirurgia para sentar. E hoje ele não só senta, anda, corre, brinca como uma criança normal. Isso é o florescer. Fica um recado para você que é sensacionalista. Jesus ainda cura, liberta e faz milagre nessa terra. E como? Amém, pastor? Pastora, qual que é a sua rede social? Acho que você que sabe melhor que eu. @pra.tatimatavelli. @pra.tatimatavelli. A pastora Tati também tem uma empresa, ela é empreendedora e ela faz sabonetes. Fala um pouquinho, pastora, pra gente. Tudo. Difusor, home spray, água de cheiro, sabonete. Agora a gente tá fazendo perfume, body splash, chama Tati Matavelli Aromas. Tati Matavelli Aromas. Eu comprei e recomendo, viu? Pessoal, a gente está chegando ao final. Foi um prazer receber esse casal aqui com a gente. Eu fiquei muito honrado de estarem aqui com a gente. Aconteceu uma série de coisas, mas nós conseguimos gravar para a honra e glória do Senhor. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Um abraço. Prazer, Deus. Abençoe.